A gente estava falando aqui da reforma, diz que os pecuaristas vão sentir, né? Ou o agro inteiro vai sentir? Então vamos lá. Primeiro, né? Boa tarde, bom dia a todo mundo aí. Tá funcionando? Tudo certo? Perfeitamente. Beleza. Boa. Só pra gente entrar direto no assunto, eu tava acompanhando ali a fala do Segredo. A verdade. E até depois quero conversar com ele, porque semana passada a gente teve a nossa bancada, a bancada ruralista aqui do Brasil, teve no Congresso argentino porque eles pediram socorro para ensinar como é que faz uma mobilização de ruralistas no Congresso lá. Sim. Depois conversar com ele. Mas o que nós estamos fazendo e a nossa briga, Emílio, todos os dias lá na reforma, desde o primeiro dia, já há 2 anos, quando começou a PEC 45 lá no Congresso, é tirar qualquer dano à produção de alimentos no Brasil. O que for ficar mais caro, a gente não aceita. Por isso que colocamos diversas medidas, temos segurado essa votação e, diga-se de passagem, a nossa frente parlamentar é a maior do Congresso. Nós somos em 305 deputados, 42 senadores. Então a gente consegue ter uma força política suficiente para segurar uma votação dessa. E é o que está travando a negociação por enquanto. A possibilidade de tirar os tributos que excederiam no custo do dia a dia do produtor rural e, obviamente, esse custo repassado para o consumidor na frente. Né? Mas tipo o que eles querem fazer com, por exemplo, o boi? Tipo, que pra gente poder entender. Vamos lá. Pro afegão poder entender. Pra gente que compra o boi, a gente quer a picanha. Sim. Picanha barata. Não, calma aí, vamos lá. Vamos começar do princípio, antes da picanha. Isso. Hoje o produtor rural, o sistema tributário do Brasil todo é feito de uma maneira que o produtor rural tenha condições de ter competitividade na produção de alimentos. Para quê? Para que o alimento chegue barato lá na gôndola do supermercado. Sim. O grande desespero de qualquer um e de qualquer governo, e principalmente da política e em especial da população, é que chegue na gôndola do supermercado o alimento esteja caro. Isso é inflação, isso é problema econômico, é o dia a dia. Com esses penduricalhos todos e essas alterações todas que foram ocorrendo durante muitos anos na questão tributária do país, e é uma sopa de letrinha, que é uma bagunça mesmo, acaba que hoje, por exemplo, você produzir uma cabeça de boi, você paga o fundo rural, paga o imposto de renda, paga o imposto lá sobre energia, sobre o combustível que você usa e tal, mas a produção do alimento é isenta. Então você não paga hoje para produzir aquele animal. Qual que era o nosso grande medo? Nosso grande medo é que a partir do momento que a gente tivesse a possibilidade, como produtor pessoa física, eu não estou falando como produtor pessoa jurídica, você tivesse que vender uma cabeça de gado, vender um boi pro frigorífico, alguma coisa, você tivesse que pagar o que você já paga de imposto hoje, mais 12,5%, porque o relator colocou ali que está reduzida para agropecuária, né? Saúde, educação e agropecuária. Tivesse que pagar mais o 12,5%. Isso ele corrigiu ontem. No texto que ele apresentou ontem à noite, ele corrigiu dizendo que a produção de alimentos teria um diferencial com essa nova cesta básica criada constitucionalmente. E a cesta básica zero. Seria zerado, ou seja, a produção de alimentos existe, seria né? É zerado nesse imposto específico, paga outros impostos, claro, mas eu não podia tem um mercado, não podia ter aquela ideia original, que eu particularmente sempre achei um absurdo, que era onerar a cesta básica, dizendo que a população lá na frente ia ter um cashback, aí devolver o dinheiro para ela, tal, que a gente pode funcionar na Dinamarca. Aqui no Brasil a gente não consegue. Esse negócio de cashback Não, também acho que nem... eu não entendi Mas isso nada. não vai para frente, Não, é para vai baixa renda, devolve para quem é baixa renda. Aumenta e depois devolve, mas não vai devolver. Essa que é a verdade. Não, a verdade é que a realidade é que vai chegar no supermercado, o arroz vai estar mais caro, o feijão vai estar mais caro, o feijão vai estar mais caro, e quem vai sentir no bolso é a população. Lembrando que nós estamos falando do mercado com uma informalidade gigantesca, né? Você chega lá nos grandes rincões do Brasil, do grande interior, tem muita informalidade. É a Dona Maria que vai na banca do seu Zé, pega fiado, não recolhe nota, e como é que ela vai ter cashback de volta? Sim. Você é o presidente da agropecuária, correto? Você representa essa parte. Você teve uma reunião com o Haddad. O tempo inteiro no discurso do Lula é aquela história do agrofascista, ideológico. Como foi sua conversa com ele e como que você enxerga especificamente esse ponto? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que separar um pouco as coisas. Eu sou presidente de uma bancada que é enorme, que é suprapartidária, que tem gente de todos os matizes, óbvio que menos da esquerda, mas tem gente que apoia esse governo. Eu sou de oposição, mas tem gente que apoia esse governo. E a gente precisa resolver os pepinos do setor. Por exemplo, acabamos de resolver a questão do Plano Safra, que a gente precisava que tivesse um montante razoável, precisava de equalização de juros e tal. Qual que era a briga agora? A gente precisava resolver problema de royalties de sementes, que para o produtor não paga mais. A gente precisava resolver problema de cooperativas, a gente precisava resolver um monte de questões que estavam na mesa lá da economia e
da Fazenda hoje, né? Que aí quem que tem que resolver é o ministro da Fazenda. Então tem que sentar na mesa, tem que negociar. A partir do momento que não entra a ideologia na conversa, Perfeito. a gente está falando do setor econômico, para mim e para grande parte do Brasil, aí o setor econômico mais importante do país. Sem dúvida. Então, é óbvio que a gente precisa conseguir ter essas pontes Diálogo. de diálogo. Não significa E é o absolutamente que tirou nada o Brasil que eu do vou- buraco. Sem dúvida. Salvou a pandemia. É o que tirou o Brasil do Salvou buraco. a E pandemia, o segredo estava falando dos argentinos agora, eles estão atrás do brasileiro para discutir como é que. Porque eles estão devendo, não tem Como foi dólar. feito isso? Não tem dólar. Gente, o nosso PIB agropecuário hoje é maior que o PIB do país, Argentina inteiro, né? É, Mas tem isso. muito argentino vindo trabalhar aqui. Então, mas vamos lá. Mas isso aí foi prejudicial, por exemplo, porque nem o governo do PT dividiu, né? O pequeno produtor e o grande produtor, que é uma sacanagem. Eu acho horrível isso. Horrível. Que é uma sacanagem, que é falar que tem o fascista Isso. e tem que É o dividir, bom né? agro e o mau agro. É isso aí. É o bom e o mau. É isso aí. Vamos lá, números, né? Para que as pessoas. E a oportunidade de estar aqui com vocês no Pânico é excepcional, porque vocês têm um público enorme de população urbana que não tem obrigação de conhecer a realidade do agro. Sim. Né? Mas a gente precisa passar isso. 99% dos produtores rurais do Brasil são pequeno e médio produtores. Aquele agro gigantesco, com 50 colheitadeiras, aquelas imagens que você vê lindas, maravilhosas e tal, eu nunca vi na minha vida. E eu milito com agropecuária desde que nasci, ou seja, é uma mínima parcela. Então o agro de verdade é o pequeno e médio produtor, é o cara que está lá no campo, que está no interior, que emprega gente, que gera oportunidade, que gera renda e que consegue efetivamente fazer a economia circular. Esse produtor é o que continuou na pandemia, é o que continuou trabalhando, é o que ficou carregando o país nas costas e é o que gera 1/3 do nosso PIB, é o que gera mais de 30% dos empregos do país, responsável por 52% da nossa balança comercial. Então, essa é a realidade. Nele hoje também está a agricultura familiar. A agricultura familiar não é mais aquela agricultura de antigamente, que era o coitadinho miserável que plantava para subsistência. Existe isso, mas é uma minoria ínfima. Hoje a agricultura familiar tem tecnologia implantada, consegue comprar equipamento, acessa o Plano Safra para acessar crédito, gera emprego, gera renda. E aí o que o governo do PT fez? Criou um ministério para lidar com os movimentos ditos sociais. Isso. Botou lá dentro a agricultura familiar para que eles possam fazer, e é o objetivo principal no programa de aquisição de alimentos, conseguir financiar esses movimentos. Isso é mais do que claro e é o combate que a gente tem tido o tempo todo.